Olá pessoal, e aí? Boa tarde, voltamos! E a gente vai conversar um Sim, pouquinho com vocês hoje sobre pandemia, oportunidade de ressignificar, né? Boa tarde, Tamara, tudo bom? tá, viu? Tudo bem com você? Tudo Tudo bem, Aline, bom, Rodrigo? tudo bem, graças Ah, a Deus. Aline, boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Rodrigo, boa tarde. boa tarde, pessoas. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Então a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse tema tão importante que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Que é pandemia, oportunidade de ressignificar. Nós dividimos em subtemas, cada um de nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre um tema específico. E a gente vai conversar um pouquinho agora com a Aline e ela vai conversar com a gente sobre as oportunidades que a pandemia está trazendo aí para o cenário atual, né, Aline? Isso aí. Então, a gente vai falar um pouquinho da criatividade das pessoas que tem aparecido aí durante esse período de isolamento social, né? Não foi fácil para ninguém mudar as rotinas e, de repente, num dia a gente acordou e tudo ficou diferente. A gente teve que mudar nosso modo de vida em todos os aspectos, né? No trabalho, na escola, nas nossas relações sociais. E a gente tem visto, né, muitas reportagens aí na televisão, no qual o tema fala exatamente sobre a pandemia, e entre elas, o que as pessoas têm feito para tentar manter um pouco da sua saúde mental, né, mantendo o seu lazer aí no dia a dia. Então, eu vou mostrar primeiro uma imagem para vocês, né, que fala um pouquinho sobre a praia. Então, durante esses 5 meses aí, a praia ficou proibida, né, para qualquer tipo de atividade, seja o banho de mar, seja o passeio no calçadão, né, ficou proibida aí durante muito tempo, mas agora elas começaram a reabrir, porque tentaram encontrar uma forma aí para essa reabertura. Então, essa imagem mostra algumas ideias, né? Então, no canto esquerdo mostra como se fosse um bioma, assim, separando as pessoas, né? Eu não sei se essa ideia, ela já chegou a ser utilizada em algum lugar, mas é algo que já, né, uma ideia que as pessoas já têm para a gente voltar ao convívio. Agora, essa imagem maior aí, né, mostra uma realidade já. Essa é uma praia na Espanha, né, que mostra os espaços demarcados, né, com distanciamento social. Então, a gente olhando assim a foto, a gente vê que ficou muito bem organizado, né? Aqui no Brasil, eles inventaram a técnica lá do aplicativo que você tinha que marcar o dia que você gostaria de visitar a praia. Mas não deu muito certo, né? Eu acho que o brasileiro é um povo muito afetuoso, gosta de chegar muito perto, gosta de abraçar, conversar ali. Então, eles ainda estão estudando propostas para melhorar o distanciamento social aqui na praia do Brasil. Uma outra coisa também que surgiu durante essa pandemia, que vai ser a próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, restaurantes usam a criatividade para reabrir as portas em diversos países. O Brasil também não é diferente, a gente viu aí no noticiário que a reabertura ela começou, né, já gradativamente, e essa imagem mostra uma ideia de um bar lá na Holanda, né, onde as pessoas ficam no biomazinho assim também, né, uma espécie de cabaninha, e para você continuar o seu lazer, mantendo também a qualidade da sua saúde, sem correr nenhum risco, né, e a gente vê que ficou até charmoso, né. Entre esse aí, existem várias outras ideias bem parecidas com esse bar lá da Holanda, né. Na próxima imagem, é uma ideia, né? Eu acho que isso ainda não foi colocado em prática, mas a gente vê uma pessoa ali, né, numa mesa, parecendo que tem um abajur ali em volta dela. Eu achei um pouco estranho, particularmente. Eu acho que eu não ia me sentir muito confortável com essa ideia aí, mas se for para a gente manter a nossa saúde intacta, eu acho que vale muito a pena também essa ideia aí. Eu não sei se ela vai ser colocada em prática. E na pandemia também a gente viu
outros tipos de entretenimento, né? A gente ficou muito tempo isolado, sem saber o que fazer, né? Muita gente começou a ficar triste em casa. Então, eles voltaram, né? A próxima imagem vai mostrar isso com os drive-ins. Era uma ideia, né, de algumas décadas atrás aí, que era muito utilizado principalmente nos cinemas. Hoje em dia ela foi adaptada para shows também. Então, nessa imagem a gente pode verificar isso, um palco lá na frente, projetando uma imagem ali com os artistas e os carros todos enfileirados ali. Né? Então, quando eles querem expressar que estão gostando da música, né, da dança, eles começam a buzinar. E tem uma organização, se a pessoa quiser ir no banheiro, ele tem que chamar ali a pessoa que está ali auxiliando, ele pode fazer compra de lanches, né, de uma forma organizada, que ele não tenha que sair do carro, né, a não ser para ir no banheiro. E a compra dos ingressos também ela é toda feita online. Então, isso é muito legal e facilita também o cuidado. Na próxima imagem, a gente vê o cinema no drive-in, nesse formato de drive-in. Né? Então, a gente vê os carros enfileirados, seguindo a mesma proposta ali do show. A próxima imagem foi uma inovação, né, que é o casamento também pelo sistema drive-in. Então, as pessoas que tinham casamento marcado, tudo planejado, festa, né, buffet, tudo prontinho ali, de repente, teve que adiar tudo. Né? Então, é muito triste uma pessoa que sonha o casamento ali, de vestir aquele vestido branco, o terno, né, e de repente ter que adiar esse sonho. Então, os cerimoniais, eles vieram com essa proposta também de drive-in. A gente vê ali nas imagens o noivo no palco sendo projetado numa tela maior e os carros ali embaixo, né? Inclusive, pode até receber os cumprimentos ali, os noivos, né, com a certa distância necessária. Né? Então, assim, eu acho legal, porque não é todo dia que a gente se casa, principalmente numa pandemia. Então, quem adere a essa ideia aí de casamento drive-in, depois vai ter muita história para contar. Imagina, o meu casamento foi totalmente diferente, foi numa pandemia, né? Foi com drive-in, as pessoas foram convidadas, né? Aí mostra as fotos lá de como foi. Então, é um registro muito interessante para fazer nesse momento especial. Além do sistema drive-in, nós vimos também, né, por aí, pela internet, Instagram, YouTube, o formato da live dos artistas, que é a próxima imagem aí. Né? Então, a gente vê, eu coloquei só para ilustrar, então tem Wesley Safadão em casa, tem o Boteco do Gustavo Lima, tem Jorge Mateus na garagem, então, entre outras, né, tem das coleguinhas ali. Então, assim, eles não poupam a criatividade nos nomes para chamar a atenção do público, né? Então, eles não puderam sair para fazer o show, né? Porque a aglomeração é muito intensa em show, mas eles continuaram levando a arte deles, né, pela internet. E não só isso, além deles lucrarem também, né, continuar mantendo os lucros financeiros deles, eles ajudam as pessoas também, né? Então, são várias instituições de caridade que têm sido ajudadas com a live dos artistas. E se a gente olhar lá, são milhões de pessoas lá assistindo em tempo real. Então, é muito, muito legal, uma ideia muito bacana, né? Que faz um pouco a gente conseguir manter o nosso lazer mesmo dentro de casa. Tem até a agenda das lives ali, né? Aí você pode acompanhar o seu artista preferido, né? Então é muito legal essa ideia também que surgiu. Além da live dos artistas, a gente também vê a live dos profissionais. Então tem a imagem também, a live dos profissionais. Então eu acho que foi uma forma assim da gente conseguir conhecer melhor o trabalho das pessoas sem ter que ir atrás, né? Então, se você quer saber um pouquinho sobre marketing o novo normal, por exemplo, né, o tema que eles colocaram ali, né, então a gente pode assistir em casa mesmo e conhecer mais o trabalho. Além dessas lives aí, a gente também vê profissionais fazendo atendimento online, por exemplo, um psicólogo, um professor. Então, isso é uma nova modalidade que está surgindo e creio eu que é uma modalidade que agora veio para ficar, né, no qual eles podem divulgar também o trabalho deles
né? E a gente conseguir entender mais o que cada um faz ali. A próxima imagem foi bem no início, né? O que aconteceu foi as expressões artísticas na varanda. Então, a gente nunca pensou em passar por um momento assim, né, de isolamento social. E as pessoas, inicialmente, eu acho que ainda estão um pouco, ficaram bem fragilizadas ali. Então, as pessoas que tinham algum talento, algum dom, tentou melhorar um pouco o clima. Aí a gente vê a imagem à esquerda, uma família tocando um instrumento musical, acho que é um trompete, eu não sei, saxofone, não sei direito qual que é, mas é uma família alemã, e eles alegraram ali os vizinhos deles em volta. Assim como também o Mumuzinho, que fez um show na varanda do prédio dele, né? Então muitas pessoas ficaram ali curtindo, foram muitos vídeos, né, circulando aí pela internet, né? Então foi muito, muito bacana, né, tentar levar um pouquinho de alegria para as pessoas. E tivemos também, né, nesse formato de live e de varanda, o show do Alok, né? Na próxima imagem a gente pode ver, ele usou o efeito especial aí que diz que iluminou São Paulo inteira, né? Mas aí pela imagem a gente vê que ele alegrou, né, muitas pessoas, porque a gente vê muita gente ali na janela, realmente curtindo. Além dele fazer esse show dele na varanda de casa, ainda foi transmitido em plataformas digitais, né? Então foi assim, né, não só alegrou os vizinhos, como também outras pessoas que puderam acessar aí pela internet. Outra criatividade que a gente viu nessa pandemia, que a próxima imagem vai mostrar, é o Covid Fitness, né? Então a gente vê algumas formas criativas de manter a saúde do corpo. Na primeira imagem à esquerda a gente vê a academia. Eu acredito que esse seria um novo cenário, né? A partir desse momento que as academias voltam a abrir, né? Que é manter as pessoas mais isoladas ali, né? Umas das outras, para elas continuarem praticando as suas atividades dentro da academia. A imagem do meio mostra uma pessoa dando uma aula na varanda, né? Então a gente vê os vizinhos ali se exercitando, fazendo alongamento. Então ajudou muito também nessa época. E a última imagem aí à direita mostra uma aula de ginástica online. Parece que eles estavam usando o aplicativo Zoom, né? Que é um aplicativo que você pode ter várias janelas ali. Então, assim, desculpa para a gente ser feliz, eu acho que não tem, né? Eu acho que todos nós temos a nossa capacidade criativa, né? Então cada um consegue ocupar a sua mente da melhor maneira possível. Se a gente tem consciência que a gente precisa manter a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a gente vai criar alternativas para fazer isso acontecer, né? E as pessoas têm feito isso, né? Então a gente pode seguir esses exemplos aí, entre eles existem vários outros exemplos. Então a gente não precisa ficar triste em casa por causa do isolamento, com saudade, porque hoje, graças a Deus, a tecnologia tem proporcionado para a gente várias ideias legais para a gente sair de casa estando em casa, né? Então, o que eu queria falar para vocês era isso mesmo, tá? E agora eu deixo a bola com vocês aí. Muito bom. Muito Parabéns. bom, Aline. É a oportunidade aí que às vezes a gente perde por não ter criatividade, por não pensar fora da caixa. E as pessoas e as empresas que pensam fora da caixa, que começam a exercer a criatividade, elas realmente saem na frente e ganham em valor competitivo aí, né? E agora quem vai conversar um pouquinho com a gente vai ser o Rodrigo. Ele vai conversar um pouquinho com a gente aí sobre a solidariedade na pandemia. É com você, Rodrigo. Olha que legal. É com você, Rodrigo. Mas, primeiramente, boa tarde para todos, né? Essa pandemia, ela é uma coisa que eu me imagino, às vezes, num filme, aqueles filmes de ficção científica, que você vai andando na rua e vê um monte de gente de máscara. É meio estranho isso ainda para mim. Mas durante essa pandemia, algumas pessoas passaram mais dificuldade do que as outras. Tiveram várias pessoas que
tiveram cortes totalmente totalmente os seus cortes de suprimentos, de alimentícios, enfim. Então, nós tivemos muitas pessoas que entraram na situação de risco extrema de vida. E aí, o que acontece? Durante essa pandemia, alguns grupos de pessoas se reuniram para fazer a solidariedade se transformar em algo mais vívido na nossa sociedade. E aí, eu convido vocês, no caso, a ver a primeira imagem nossa, que é a pandemia cria rede de solidariedade para ajudar a população mais carente. Então, um grupo de pessoas, muitas das vezes, pessoas que nem se conhecem, igual aconteceu aqui no meu prédio, pregaram um papel na parte do hall da entrada do prédio e colocaram assim, olha, para você que é do grupo de risco, não se preocupe, você não precisa sair de casa, é só dar a lista para a gente do que você precisa e a gente compra. Então isso foi uma coisa muito legal que começou a partilhar. É claro que ninguém está falando assim, por exemplo, então você deve fazer isso. A verdade é, se você puder ajudar o próximo, seria muito interessante, porque essas pessoas, muitas das vezes, elas estão com muito receio mesmo de sair. E tendo alguém para fazer essas compras, tendo alguém para poder protegê-las, isso é muito importante, isso também é muito legal. Então, tem várias pessoas que estão fazendo isso. Nessa próxima imagem, por exemplo, tem um ciclista que está entregando algum tipo de material, pode ser remédio, pode ser compras, enfim, para a pessoa mais idosa, que a gente sabe muito bem que essas pessoas mais idosas são um grupo de risco muito alto. E aí ele está colocando que desde o início da pandemia de Covid, 49% dos brasileiros fizeram mais doações, fizeram algum tipo de doação. Entre os moradores de favelas e vilas, o índice foi de 63%. Então, engana-se se acha que aquela pessoa que tem um pouco mais de poder aquisitivo, ela tem essa predisposição. Muitas das vezes é o pessoal da própria comunidade, são os vizinhos mesmo, que vão lá e começam a se ajudar, a se proteger, digamos assim. E isso é muito legal. Na próxima imagem, tem umas sacolas que estão penduradas exatamente no Parque Municipal, nas grades do Parque Municipal, que fica próximo ali do Teatro Marília, né? Não, Marília não, é o Palácio das Artes, onde algumas pessoas colocaram pequenas sacolinhas com alguns tipos de materiais, ou higiene pessoal, ou para comida mesmo, com pão, biscoito, que pudessem colocar ali para as pessoas, principalmente moradores de rua, ou pessoas que estão em extrema necessidade, né, que pudessem pegar ali, passar e pegava. Então, cada um fazia isso. Aqui perto de casa tem uma igreja católica que ela colocou aquele mural, não é mural, aquele varal solidário. Eles começaram a colocar varal solidário com pão também lá dentro. E aí a pessoa vai passando e pode pegar, não tem problema nenhum. As pessoas mesmo, os próprios vizinhos vão colocando aquilo ali. E durante esse processo, começaram a ver que as doações começaram a aumentar muito em cima disso. Então eles tiveram que passar essas doações para outras igrejas também. Então o ser humano ele pode fazer mais, desde que ele queira fazer. E aí na próxima nós temos o projeto Cozinheiros do Bem, que eles dão alimento a cada teleentrega solicitada. Até maio ou junho deste ano, cerca de 500 refeições já foram distribuídas em ação realizada por ONGs e restaurantes. Então, para cada tipo de entrega que foi feita, para cada marmitex, por exemplo, eles faziam uma doação. Então, era como se fosse um grupo de cozinheiros, um grupo de restaurante, um grupo de donos de restaurante, que começaram a fazer essa distribuição. Gente, durante os primeiros dias da pandemia, quem mais teve exposição, ou quem mais teve dificuldades, foram realmente aquelas pessoas que estavam moradores de rua, ou então as pessoas que não tinham exatamente aonde poder se abrigar. E durante este processo, durante essa solidariedade que foi feita, ajudou bastante muitas pessoas para poderem pelo menos ter o alimento delas. Então, eu acredito que é uma rede que ela não pode acabar só durante essa pandemia, ela tem que continuar. Ela não pode chegar só até um certo ponto, ela tem que continuar.
E aí um dos exemplos mais legais que eu vejo, que é a próxima, que é o seu Raimundo Guedes Godin. Ele é um aposentado de 89 anos, ele faz parte de um projeto chamado Comunidade Protegida, que confecciona máscaras de proteção para as pessoas carentes da própria comunidade. O que acontece? Ele sempre foi costureiro, ele sempre gostava de fazer isso. Ele aposentou, só que ele continuou fazendo seus trabalhos. Mas durante a hora que estourou a pandemia e todo mundo teve de ficar em casa, ele pegou os materiais e começou a fabricar as máscaras a partir do momento que a OMS falou, olha, máscaras ajudam a proteger. Inclusive, abre um parênteses, se por um acaso você está saindo na rua sem máscara, por favor, volte a usar máscara, se proteja para proteger as outras pessoas também, tá? Não é brincadeira esse vírus do jeito que ele está atacando, tá? E aí o que acontece? Ele começou a fazer essas máscaras e começou a distribuir. Para ele, é uma terapia, acabou se transformando numa terapia. É o que ele gosta de fazer, é o que ele faz de melhor, então ele começou a doar o seu próprio tempo para fazer isso. É lógico, ele está se ocupando também, porque infelizmente com as pessoas que estão confinadas dentro de casa, se tornou aquela situação assim, de probabilidade ou possibilidade de uma depressão ou de uma doença que ele possa pegar, até mesmo pela solidão que ele está tendo. Então é uma forma dele se manter ativo também. Mas é uma coisa que eu acho muito bonita. E para encerrar, para aquelas pessoas que gostam de dizer que direitos humanos só protege bandido, que não faz ideia do que é direitos humanos para falar uma coisa dessa, os direitos humanos, os direitos humanos, eles começaram a distribuir máscaras para moradores de rua, e para até mesmo proteger tanto a população quanto eles, porque a gente sabe muito bem que a taxa de transmissão desse vírus ela é muito alta se você não tiver com proteção. Então eles começaram a fazer essa distribuição. O que transforma a sociedade não é o quanto poder aquisitivo que ela tem. O que transforma a sociedade é o quanto a gente pode crescer como ser humano e fazer um mundo melhor a partir daquilo que a gente pode fazer pelo outro. E eu acredito que durante essa pandemia, algumas pessoas já entenderam esse conceito. Infelizmente, nem todo mundo entendeu. Infelizmente, tem muita gente que quer, na minha opinião, ver o circo pegando fogo e os bombeiros de greve. Mas o que a gente tem que colocar o que eu posso fazer para melhorar a minha vida e a vida do próximo. Porque se a gente fizer isso, eu acredito que a gente vai estar muito mais próximo de Deus. É a minha opinião, mas eu acredito que a gente possa viver muito melhor se a gente praticar a caridade do que necessariamente ver o horror que a gente está vivenciando, sem necessariamente a gente agir de uma maneira mais humanitária ou mais empatia. Essa pelo menos é a ideia que eu acredito que eu queria passar para vocês. Olha, isso aí, pessoal. A solidariedade aí, ajudando quem mais precisa durante esse momento de pandemia, nesse momento de sofrimento, né? Muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas perdendo renda mesmo, familiar. A gente vê também o cuidado com a saúde através dessas entregas de máscara. Então são exemplos muito bacanas e que mostra que nós, da forma como nós estamos, nós também conseguimos ajudar o outro, mesmo que seja em detalhes, né? Então, que tenhamos essa solidariedade aí nesse dia a dia da quarentena, da pandemia, mesmo também depois da pandemia, né? Parabéns, Rodrigo, muito obrigado, viu? E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Tamara. Tamara vai trazer um pouquinho aí pra gente sobre como organizar a sua rotina nesse momento aí de pandemia, né? Porque às vezes a gente fica perdido, é tanto tempo, é tanta ociosidade, mas que na verdade não é tempo que a gente tem livre, é tempo que a gente pode ocupar com nós mesmos, com estudo e com crescimento pessoal e profissional aí, né, Tamara? Isso mesmo, Plínio. E boa tarde, né, gente? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, seus familiares, todo mundo se cuidando, que nem o Rodrigo disse, né? Vão manter aí os cuidados para que a gente saia dessa pandemia firme e forte, né? Que a gente aproveite aí cada momento com mais intensidade. Então, Plínio,
a nossa rotina, né, com a pandemia, ela mudou significativamente, nossa rotina de trabalho, nossa rotina de estudo, lazer, as nossas interações sociais mudaram. E aí, como que a gente pode ressignificar tudo isso e continuar mantendo aí uma rotina saudável? Então, hoje eu trouxe algumas dicas, né, para a gente poder, para ajudar vocês nesse processo, porque muita gente está com a rotina meio desorganizada, né? Não habituou ainda a esse novo normal. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a aceitação, aceitar as mudanças. A vida, ela é feita de mudança, as mudanças são inevitáveis para qualquer ser humano e elas são importantes porque ajudam a gente a crescer e amadurecer também. Só que tem pessoas que são muito apegadas às suas rotinas, então elas têm dificuldade para lidar com esse novo, né? E quando a gente tem essa mentalidade um pouco mais fechada, a gente acaba sofrendo mais, né? Tendo mais ansiedade, as nossas emoções, né, acabam ficando um pouco negativas. É claro que a mudança, ela gera na gente um pouco de ansiedade, né? Porque tira a gente da nossa zona de conforto. Mas a gente precisa também de perceber que nenhuma mudança, ela é 100% negativa. Aí, nesse caso, é até interessante a gente poder anotar o que eu posso aprender de diferente nessa quarentena, de lição. Por exemplo, no meu caso, eu estou aprendendo assim, a mexer com plataformas que eu nunca tinha tido acesso antes. Eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês. É um desafio, viu, gente? Dá um friozinho na barriga, mas é um aprendizado. Então, assim, a gente consegue aprender coisas novas. Inclusive, o mercado de trabalho, ele vai exigir, né, certas habilidades, certas competências, e a gente pode aprender isso, a gente pode tirar um proveito. E quando a gente aceita essas mudanças, fica até mais fácil para a gente começar a incluir no nosso dia a dia hábitos mais saudáveis, né? Quando eu falo em rotina, as pessoas tendem a interpretar como sendo algo ruim, né? Uma rotina cheia de muito trabalho, muito estudo, e rotina saudável é eu também incluir coisas que me gerem prazer, que me gerem bem-estar, que eu me sinta bem. Então, na nossa rotina, a gente tem que incluir, por exemplo, uma atividade física, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Esse período, eu estou trabalhando de home office, e esse período que eu tenho, né, livre, porque eu não gasto mais, né, aquele tempinho de ir para o trabalho, do trabalho para casa. Então, nesse período, eu estou aproveitando para fazer coisas que me gerem bem-estar. Eu gosto de meditar pela manhã, eu estou incluindo aí algumas atividades físicas ao longo do meu dia. Então, gente, isso é uma rotina saudável, tá? E em relação aos hábitos que a gente pode manter, eu incluí um aqui que é muito interessante, manter a mente ativa, né? O funcionamento cerebral ali estimulado. E como que a gente pode fazer isso? Eu aconselho a gente dar uma desligada um pouco dos noticiários, a gente é bombardeado o tempo todo com notícias da pandemia, é só pandemia, né? O tempo todo. Isso daí vai gerando um desgaste emocional muito grande. Então, a gente poder procurar outras válvulas de escape que não seja só a televisão, através dos jogos, aquelas receitinhas que a gente vive gravando, né, no Facebook e nunca tem tempo para fazer. Começar a colocar, né, fazer alguns pratos diferentes em casa, pintura, arte, dedicar um tempo para ler um livro. Isso tudo estimula o nosso cérebro, isso tudo desenvolve mais a nossa memória, a nossa criatividade. Até jogo em família, eu aconselho muito, né, pra gente, um jogo de tabuleiro, é tão divertido a gente poder ter um momento ali de lazer com a família, né, e um momento de qualidade com os familiares. Outra dica que eu acho muito interessante é em relação ao sono. A gente pode, né, aproveitar esse novo ritmo para colocar o sono em dia, né, tirar o atraso. Mas para isso, a gente também precisa de organizar, ter um horário certo para dormir, um horário certo para levantar. Jovem tem o costume muito de trocar o dia pela noite, tomar muito cuidado, né, com esse hábito, porque depois que voltar ao normal, vai sentir mais dificuldade, né, para voltar ali no ritmo.
E antes de dormir, eu sempre aconselho, assim, a gente evitar telas, né? Celular, tablet, televisão, porque esses equipamentos, eles são muito estimulantes. E acaba que a gente demora para pegar no sono, né? Ou então tem aquele sono que não é legal, não é agradável. Então, aproveitar também essa pandemia para a gente cuidar da qualidade do nosso sono. Outra dica também que eu acho legal e, assim, essencial para esse momento é a atividade física. Muita gente parou de se exercitar porque não está podendo ir para academia, não está podendo fazer uma caminhada na rua. Mas, gente, isso não pode ser desculpa para a gente continuar e mantendo o nosso corpo em movimento. Ainda mais nesse período, porque a gente fica em casa, a gente fica um pouco tediado, um pouco nervoso, não é isso? E a atividade física, ela ajuda a gente nesse controle dessa ansiedade, desse estresse. Quando o nosso corpo está em movimento, a gente libera hormônios do prazer, hormônios da felicidade. Então, acho que principalmente para esse período, é claro que a atividade física é essencial, né, gente? Depende do período que a gente está passando. Mas para esse momento em especial, ela ajuda muito, contribui demais. Outra dica também que eu deixo é em relação à saúde mental. A gente tomar cuidado com as nossas emoções, a gente se observar, prestar atenção, como que eu tenho, né, passado esses dias, tirar um tempo para meditar, fazer um yoga, estar próximo de quem a gente ama, a gente tem as videochamadas, né, e não perder o contato, né, dos familiares de forma alguma. E se mesmo assim tiver muito difícil, procurar uma ajuda profissional, que nem a Aline trouxe, né, Aline? Os profissionais, eles estão atendendo online, eles estão à disposição, então a gente também pode procurar ajuda dessas pessoas, né? Não é vergonha não, viu, gente? Faz parte. E em relação à natureza, né? Deixar a natureza entrar. O contato do homem com a natureza, ele é muito importante. E ele é um gerador também de muita saúde. A gente poder ir para o campo, ir para uma roça, cachoeira, praia, né? Isso tudo relaxa a gente, é muito prazeroso. Só que a gente está privado disso, né, no momento. Ainda bem que já está passando, né? Mas como que a gente pode trazer um pouco dessa natureza para dentro da nossa casa? Abre as cortinas da sua casa, né? Deixa o vento entrar. Quem tem quintal, tomar um sol pela manhã, é muito gostoso. Observar o tempo, os pássaros. Sabe aquela viagem que você quer tanto fazer? Começa a ver as fotos, né? Ou então de um passeio que você já fez, alguma aventura legal, né? E na certeza de que isso vai passar, esse momento está passando, a gente vai poder fazer as coisas que a gente gosta de fazer, só que é o momento da gente se cuidar, né? A gente preservar aí a nossa rotina saudável, para que quando tudo isso acabar, a gente saia com muita energia, com muita saúde, muita disposição, né? E aproveitar, né, gente, com mais intensidade os momentos. Eu acho que depois dessa pandemia a gente vai valorizar muito mais esses momentos que às vezes a gente não dava tanto valor, né? Então a gente vai enxergar o mundo de uma outra forma. Então eu acho que é isso que, pelo menos para mim, eu tiro de positivo desse momento que a gente está vivendo. E é isso. Vamos manter hábitos saudáveis, gente. É isso aí, Tamara. Muito obrigado, viu? De nada. Obrigada. E aí, pessoal, agora a gente já vai estar caminhando aí para o finalzinho da nossa live, né? Onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro pós-pandemia, né? Que nós vamos ter impactos aí, com certeza na sociedade, com certeza nas novas visões das empresas, nas nossas próprias visões aí. Então eu trouxe um pouquinho aqui para a gente conversar sobre o futuro pós-pandemia. O que espera a gente aí, esse futuro, como se preparar para esse futuro. Então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso. Para início de conversa, eu queria trazer a questão do tão famoso home office. O home office ele vai ter vantagens e desvantagens, como ele já tem, né? E ele é a tendência do futuro.
Então, muitas empresas com certeza vão adotar aí, já anunciaram e vão adotar esse home office, justamente por várias vantagens que o home office traz para a empresa. E eu trouxe algumas vantagens para destacar aí com vocês. A primeira vantagem é a questão do gasto com estrutura. Por quê? A empresa ela tem um gasto mensal aí com a estrutura que se diz respeito ao aluguel, à luz, à água, a telefone, à internet, à limpeza de espaço. Então, quanto maior e mais habitado for o espaço, mais gasto a empresa tem, com higiene pessoal, enfim. Reduzindo o número de pessoas, destinando essas pessoas para o home office, a empresa ela consequentemente consegue enxugar um pouco aí os custos. Então isso é uma vantagem muito grande, porque ao invés dela estar investindo nesses custos, ela pode investir em outras coisas que vão trazer vantagem competitiva para ela. Uma outra vantagem que a empresa tem é com relação a vale transporte, com relação ao rendimento aí do funcionário, com relação a questões de atrasos, enfim. Tudo isso a empresa ela tem como vantagem trazendo aí o home office. Mas, como tudo na vida tem seu ponto positivo e seu ponto negativo, a empresa também ela tem algumas desvantagens com o trabalho home office. A primeira coisa que eu queria destacar é com relação ao rendimento do funcionário, né? Tudo é muito novo, a pandemia trouxe para a gente essa nova realidade do trabalho home office, e a gente vê que nós não estamos 100% preparados para essa realidade. O rendimento, querendo ou não, tem uma queda por nós não estarmos preparados para essa realidade. E aí a empresa ela tende a trabalhar cada vez mais isso com o funcionário, enculturar cada vez mais isso no funcionário para fazer virar a realidade dela. Então, novos códigos de éticas com relação ao trabalho de home office vão aparecer, por exemplo. Um outro problema, né, uma outra desvantagem é com relação ao relacionamento. Ele vai ficar um pouco distante, vai ficar um pouco frio, né? Porque não vai ter olho no olho, não vai ter aquelas conversas, não vai ter aqueles abraços, porque as pessoas vão estar em casa. Então vai ser tudo muito tecnológico, vai ser na tela, vai ser reunião via Teams, via outras plataformas. Então isso acaba deixando o relacionamento um pouco distante. Então isso é uma desvantagem, porque quando você tem a proximidade ali, um pouco da burocracia ela se é quebrada e consequentemente a gente tem ali mais agilidade nos processos e consequentemente a gente consegue atender melhor o nosso público aí. Outro fator de desvantagem é com relação a erros de comunicação e retrabalhos. Se a empresa ela não tem um trabalho maciço aí de se reunir com o funcionário, de reunir a equipe, de conversar, de trocar experiências e tudo mais, isso pode gerar um erro de comunicação, um retrabalho gigantesco e o tempo todo. Então a empresa ela tem que se atentar muito a isso, o líder tem que se atentar muito a isso e tomar sempre esse cuidado para que isso seja minimizado o máximo possível. E um outro problema, uma outra desvantagem que eu trouxe aí é com relação à dificuldade do acompanhamento do líder. Por quê? Porque o líder não vai estar no dia a dia ali acompanhando os desafios do seu liderado. Então, muitas das coisas que o líder traz no feedback, por exemplo, ele consegue sentir porque ele está ali no dia a dia com o funcionário, ele está sentindo o perfil do profissional, ele está sentindo ali as dificuldades, as facilidades. E isso, home office, é muito distante. Então, a avaliação do líder ela vai ser um pouco mais difícil de ser realizada, porque ela vai ser realizada pontualmente com relação ao rendimento do funcionário e não com o contexto todo, tá? Mas além aí das vantagens e desvantagens para a empresa, eu trouxe também as vantagens e desvantagens para o profissional, para a gente, né, que vai estar ali no dia a dia nesse trabalho de home office. Como vantagem,
é que a gente não vai perder tempo com o trânsito, né? Geralmente a gente fica aí 1 hora e 20 no ônibus cheio, a gente em pé. Nós não vamos ter tanto isso mais. Vai diminuir esse impacto no trânsito, vai diminuir essa questão de se locomover, né? E consequentemente, se eu pego o serviço 8 horas, eu posso acordar ali umas 20 para as 8, eu não preciso acordar 6h30, não preciso acordar 7 horas. Então isso é um ganho muito grande para o funcionário, para uma saúde física, uma saúde mental do profissional aí. Uma outra coisa é que vai estar com a família, vai estar estreitando laços ali com o filho, com o marido, enfim, vai estar ali entre família e, consequentemente, isso daí vai unir laços, vai estreitar laços e vai fazer com que a relação melhore cada vez mais. A alimentação mais saudável, porque a gente não vai comer fora, a gente não vai comer tantas coisas que a gente não sabe a procedência, a gente vai estar comendo coisas que vêm de casa mesmo, que ou fomos nós que fizemos, ou foi alguém da família. Então a gente vai estar ali comendo comida saudável e comida fresquinha, sem precisar estar recorrendo aí a comidas de outros locais, né? E um autogerenciamento da sua rotina, porque o profissional, ele vai ter que ter isso. Ele vai ter que se organizar com relação ao cronograma, ele vai ter que se organizar com relação a datas, ele vai se autogerenciar. E ele vai se organizar no que ele vai fazer primeiro, em quando ele vai fazer, como que ele vai fazer. Então isso daí é um benefício também para o profissional. Mas, dependendo do profissional, isso pode se tornar uma desvantagem, porque se o profissional ele não for organizado, se o profissional ele não tiver um autocontrole, com certeza ele vai se perder nas diversas coisas que nós temos no dia a dia. Televisão, série, problemas familiares, rede social. Então é uma desvantagem isso, né? Se o profissional ele não souber se controlar, se o profissional ele não tiver essa responsabilidade, ele tende a ter uma queda drasticamente aí no seu rendimento e, consequentemente, pode ocasionar uma demissão aí, né? Falei um pouquinho sobre a interferência dos assuntos da família com o trabalho. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo, aí de repente aparece minha mãe para perguntar alguma coisa, de repente aparece o cachorrinho pula no meu colo e aparece na câmera. Isso tem acontecido muito em reuniões de serviço, né? Principalmente quando a câmera está ligada. Então isso também é uma desvantagem para a empresa, essa interferência da família aí no ambiente de trabalho. Por isso é indicado que você tenha um local para que você faça as suas atividades de trabalho ali e que não seja incomodado, que as pessoas entendam que naquele momento específico você está trabalhando e não está ali de bobeira em casa. Outra desvantagem muito grande é com relação à internet, porque a gente depende diretamente da internet. Se a internet dá problema, se a internet fica lenta, isso atrapalha nosso rendimento, isso tem um impacto muito negativo também. Então é uma desvantagem e tanto. Falado um pouquinho com vocês, conversado um pouquinho com vocês sobre essa questão do home office, eu vou agora para o próximo ponto que eu trouxe para vocês, que é com relação à busca de conhecimento. Isso vai estar muito em alta pós-pandemia. Busca por conhecimentos. O mercado ele procura por profissionais que pensam fora da caixa, que tenham criticidade, que tenham criatividade, profissionais que realmente saibam aquilo que eles estão fazendo. Não é aquele profissional que simplesmente tem um diploma. É o profissional que realmente sabe. Um exemplo sobre busca de conhecimento também, que o mercado vai cobrar cada vez mais, é porque nós vivemos em um mundo que as coisas mudam muito rápido. E se eu não buscar por conhecimento, eu posso ficar ultrapassado. Se eu não buscasse conhecimento para conseguir aprender o Teams, por exemplo, eu estaria ultrapassado. Como é que eu faria agora? Se eu não buscasse conhecimento, por exemplo, com as ferramentas de Instagram para a gente gravar live, com certeza a gente estaria ultrapassado e a gente perderia aí em vantagem competitiva. Então tudo isso é uma busca por conhecimento que a gente vai estar
que vai ter que estar enculturando na gente dia após dia, porque o mercado ele vai cobrar. E eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, na questão do TI. A faculdade ela não ensina a mexer no Teams, ela não ensina a mexer no Google Meet, ela não ensina várias outras coisas. Eu, como profissional, eu tenho que correr atrás, eu tenho que aprender, eu tenho que buscar esse conhecimento. Por exemplo, na área de administração, nós estamos vivendo aí esse momento de MP, que é medidas provisórias, né? Faculdade não ensina isso. A gente está vivendo isso nesse contexto atual, agora, onde tudo está mudando muito rápido. Se o profissional de administração não buscar por conhecimento, ele vai ficar ultrapassado, ele pode prejudicar a empresa e isso não vai ser benéfico. Então é necessário essa busca por conhecimento. Um outro exemplo rapidinho é com relação à medicina. O médico está ali, ele não estava esperando esse vírus, essa pandemia do coronavírus. Então ele tem que buscar conhecimento, como é que se trata o coronavírus, o que é positivo, o que não é positivo nesse tratamento, quanto tempo que demora. Então isso tudo é busca por conhecimento, que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende na aprendizagem, que a gente não aprende na faculdade, a gente aprende no dia a dia, buscando, se atualizando em jornais confiáveis, em cursos, em workshops que nós vemos aí pela internet. Muito importante também frisar que a gente não vai estar mais preso a uma sala de 4 paredes. Nós vamos estar agora no mundo. Então, conhecer outras línguas, outros idiomas é muito importante, porque eu posso fazer um curso lá nos Estados Unidos através da internet. E isso vai agregar muito para o meu perfil profissional. Ok? E aí eu trouxe também, para a gente conversar aí rapidinho, sobre a educação à distância, que é algo que vai crescer, já está crescendo e vai crescer muito daqui para frente. Todas as faculdades, todas as escolas foram obrigadas a migrar para esse ensino remoto, para esse ensino à distância, e nós não estávamos preparados, né? Nós fomos bombardeados por essa nova realidade. Mas graças a essa nova realidade, as pessoas elas vão ter a oportunidade de ver que é possível. E as faculdades também vão começar a investir em plataformas, vão começar a investir em profissionais cada vez mais. E é importante salientar que o ensino EAD ele é muito mais barato do que o ensino presencial. Então talvez seja uma oportunidade para quem está buscando, por exemplo, fazer uma graduação. Enquanto uma graduação presencial está custando aí R$1.200, R$1.300, R$1.500, uma graduação em EAD está custando aí R$200, R$300, R$400. Mas aí a gente vê também que é necessária a disciplina, que é necessário o autogerenciamento, porque senão a pessoa não dá conta, tá? E aí eu trouxe também outro fato que vai ocorrer muito pós-pandemia, que é com relação à reconfiguração do local de vendas e compras. É o local de trabalho que está se reconfigurando aí, né? Antes eu ia na loja para comprar, agora não. Agora eu posso cada vez mais estar comprando isso através da internet, contratando serviços através da internet. Com isso eu ganho tempo, com isso eu ganho também vantagens de preços. Eu consigo olhar preços em diversos lugares em um curto período de tempo muito menor do que se eu fosse uma loja por uma, num shopping ou no centro da cidade. Mas, para isso, nós também temos o desafio para as empresas de vendas, né, de produtos e de serviços. Porque eles vão ter que investir cada vez em marketing digital. Porque eu consigo comprar onde eu quiser. Se eu quiser comprar em São Paulo, eu posso. Se eu quiser comprar nos Estados Unidos, eu posso. Se eu quiser comprar no Canadá, eu consigo. E as empresas elas vão agora ter que investir mais nessa vantagem competitiva. Elas vão ter que investir mais em profissionais para estarem capacitados para isso. Para convencer ao cliente que ali, naquele estabelecimento, é o melhor lugar para ele efetuar a compra, porque ele vai ter sucesso pelo preço, pela qualidade do produto, enfim. Então, é um desafio aí que as empresas vão estar encarando aí. Vou agora um pouquinho sair do mercado de trabalho e vou entrar na questão do menos é mais. A gente viu aí que
a pandemia chegou e a gente levou um susto, né? Nossa, opa, e agora? Eu não tinha nada guardado. Eu acabei de comprar um carro, acabei de comprar uma casa gigante, eu tenho um gasto gigantesco e às vezes não é necessário. Então a gente pôde presenciar através dessa pandemia o quanto que é importante a gente economizar, ter nossas economias aí, ter os nossos fundos, nosso dinheiro guardado, para que quando aconteça algum imprevisto a gente tenha de onde tirar, como tirar, que a gente tenha esse fundo aí. E o imprevisto pode ser de N tipo de forma, pode ser, por exemplo, uma pandemia, pode ser uma doença, pode ser uma morte, pode ser uma viagem, você quer viajar para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ter uma economia para aquilo. Então é necessário a gente entender que o consumismo ele vai dar uma freada a partir de agora, porque as pessoas, elas, durante essa quarentena, elas refletiram muito sobre o que é importante para elas. Se é importante, por exemplo, eu ter um carro de última geração, ou se é importante, por exemplo, eu viajar com minha família para um lugar que me faça feliz. Então, o menos é mais vai se fazer presente na nossa rotina cada vez mais aí. E para finalizar, eu trouxe aí para a gente que o futuro ele foi antecipado. O que iria acontecer talvez há 2, 3, 4, 5 anos para frente veio a acontecer agora forçadamente. Então, por exemplo, essa questão do home office ela estava sendo enculturada, engatinhando de pouquinho a pouquinho, e agora não. Agora ela foi enculturada assim, com tudo, porque foi necessário. Então o futuro ele chegou, ele é o hoje, ele é o presente. E para isso eu trouxe para vocês aí algumas profissões do futuro, para caso vocês queiram pesquisar, para caso vocês queiram aí dar uma analisada para ver se você tem perfil ou coisa parecida. Profissionais de cibersegurança, especialista em nuvem, planejador financeiro, profissional de recursos humanos que tenha uma visão também aí online, né? Uma visão mais tecnológica, enfermeiros ou técnicos de enfermagem, design gráfico, gestor de mídias digitais e profissionais da área de saúde, psicólogo ou psiquiatra. Essas profissões cada vez mais vão estar em alta e é necessário que, se você tem um perfil, talvez, pesquise aí um pouquinho sobre essas profissões. Quem sabe é uma possibilidade para você se formar e se tornar um profissional desse ramo no futuro, né? E o mercado está mudando, as coisas mudaram e eu trouxe aí para vocês também sobre os soft skills, o que o mercado mais vai cobrar de vocês agora: resolução de problemas, pensamento crítico, criticidade, inteligência emocional, discernimento e tomada de decisão, negociação, flexibilidade e autogestão. É isso que o mercado vai estar esperando de vocês, além do conhecimento técnico que já é exigido para vocês aí, ok? E aí eu finalizo, vou chamar agora a Aline, Rodrigo e Tamara para entrarem na tela também. Espera aí rapidinho. Eu acho que a Aline caiu. Aí ela voltou. E aí, gente, finalizamos aí esse momento que nós preparamos com tanto carinho, né? Para os aprendizes, que infelizmente não deu para ser uma live, né? Mas que a gente conseguiu aí, de certa forma, passar a mensagem para eles, né? E que essa mensagem sirva para eles refletirem no lado positivo das coisas, né? Porque tudo tem dois lados, e se a gente focar só no lado negativo, a gente perde muita coisa na nossa vida. Então a gente tem que aproveitar e ver quais as oportunidades que a gente está tendo aí. Então a gente viu que a gente tem a oportunidade de ser criativo, a gente tem a oportunidade de ser disciplinado, criar uma rotina saudável. A gente viu também que nós podemos ter o espírito solidário, e a gente também viu que a gente pode se preparar para um futuro tão próximo, né? Que está aí, assim, na nossa frente, e que a gente está tendo tempo para isso, né? Por enquanto, e que é o nosso futuro.
né? E como a gente vai tratar ele, né, vai definir quem somos. Exatamente. Isso mesmo, e o Plínio ele trouxe uma questão muito relevante, né, do buscar o conhecimento, né? Agora a gente tem que tomar o partido, né? A gente tem que ter essa iniciativa de aprender coisas novas, aproveitar que está sobrando um tempinho para isso. Hoje, cada vez mais as empresas estão buscando aí inovações digitais, né, para solucionar problemas, e a gente tem que estar por dentro, né? A gente tem que aprender também, até para a gente se manter no mercado de trabalho, né, para a gente continuar aí competitivo nesse mercado, que agora a realidade é essa, né, e a gente tem que se adaptar a essa expansão do mercado. Então, buscar o conhecimento, né, a criatividade, estimular isso tudo. Também preocupar também com a saúde mental, também preocupar com a saúde física. E, gente, é um cenário meio que triste que a gente está vivenciando hoje. Eu não quero usar palavras mais fortes, então por isso que eu estou segurando. Mas a gente também tem que tirar algum proveito disso aí. A gente também tem que tirar alguma coisa positiva disso aí. Eu li recentemente que a pandemia ela veio para talvez tentar ensinar alguma coisa boa para a gente. Ao final dessa pandemia, será que a gente ainda vai ter algo a se orgulhar ou algo a se envergonhar? Eu espero muito que a gente tenha algo a se orgulhar. Então, vamos fazer a nossa parte também, né? Não vamos esperar as coisas acontecerem, vamos procurar sempre melhorar como ser humano, como profissional, como pessoa, para a gente poder seguir e fazer o melhor possível e ser a nossa melhor versão possível. O que o Rodrigo falou aí sobre a saúde mental, ela é muito importante, né? Por mais que o mercado ele está pedindo para a gente cursos, aprendizados novos e pensar à frente do nosso tempo, é necessário que a gente também esteja bem conosco mesmo, com o nosso emocional. Então, para tudo tem um tempo, basta você se planejar. Então, o seu dia é muito grande. Então, se planeja. Eu vou fazer um pouquinho de caminhada, eu vou conversar um pouquinho com os meus amigos no WhatsApp, eu vou gravar um TikTok, por exemplo, quem gosta. Mas eu também vou ter momentos para estudar, eu vou ter momentos para fazer cursos online, eu vou ter momentos diversos aí no meu dia. Na segunda-feira eu vou fazer tal coisa, na terça tal coisa. É necessário planejamento. É necessário o autogerenciamento, porque senão a gente não consegue se enquadrar nesse mercado atual. Não é futuro, gente. Esse mercado é o atual. Então é necessário a gente ter essa responsabilidade conosco mesmo. Não é com o outro. Porque o que está em jogo é o meu profissionalismo. O que está em jogo é a minha carreira. O que está em jogo é o meu futuro profissional. Ok? Pessoal, a gente vai encerrar. Agradecemos a todos que assistiram o vídeo aí. Nós vamos disponibilizar as atividades pelo Teams. Façam a atividade, vocês vão ter até dia 1º para poder realizar essas atividades, tá? E a gente também vai disponibilizar o material, que é o PPT que nós utilizamos, com algumas anotações aí para que vocês tenham como estudar. E lembrando, pesquisem. Não fica só pelo que a gente falou aqui, não. Pesquisa, busca, seja protagonista do conhecimento, tá bom? É isso. Muito obrigado, Aline, Tamara, Rodrigo. Um grande abraço e a gente espera se ver em breve aí presencialmente, porque a gente está realmente com muita saudade. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, gente, se protejam. Juízo. Lembre-se, juízo. Falou. Tchauzinho. Tchau. Tchau.